pouco a gente já está subindo aí para a palestra, o pessoal está lá em cima conversando. Expectativa, né? Sempre tem expectativa de fazer uma palestra. Assim, você pode fazer 30 palestras, mas no dia da palestra você fica nervoso, né? Um pouco mais nervoso, né? A gente, apesar de saber todo o conteúdo, mas fica um pouco mais nervoso, mas é normal, né? Questão de você saber lidar com a ansiedade, mas eu estou tranquilo e acho que vai ser uma grande palestra. Eu tenho 59 anos, né? Eu comecei esse projeto em 2012, né? Eu trabalhava na área comercial, né? Eu falo trabalhava, mas na verdade eu trabalho ainda porque eu sou apaixonado pela área comercial, né? E a área comercial, para mim, é relação com pessoas. Tem uma frase no meu projeto que eu falo o seguinte: não é sobre lugares, é sobre pessoas, é sobre relacionamentos, né? Relacionamento com esposa, com namorado, com sócio, é sobre relacionamentos que a gente está falando aqui, né? Durante 25 anos, trabalhei na área corporativa de móveis de escritório, TI, segurança de TI também, em grandes empresas, tive a minha própria empresa também. E em 2012, sempre gostei de pedalar, né? E comecei a pedalar, assim, por hobby, para viagem, né? Nunca tinha viajado, comecei a fazer as viagens de bicicleta, primeiro com um amigo meu, e que me levou para a Argentina, né? Eu tinha um amigo lá na Argentina, nós fizemos um trecho da Cordilheira dos Andes. Daí, quando eu voltei para o Brasil, final de 2012, eu falei, poxa, será que eu consigo fazer sozinho uma viagem de bicicleta? Eu falei assim, vamos tentar, tem que ver, né? Vamos tentar na prática. Então, fiz um planejamento lá pequeno, fiz a viagem da Estrada Real, que é uma rota que tem em Minas Gerais, e acabei fazendo essa rota, planejando, são 1.200 quilômetros, eu fiz em 16 dias, né? E eu achei eu me senti, falei, poxa, que bacana, lugares, pessoas, né? Tudo que eu gosto, natureza, tal, não sei o quê. E comecei uma vez por ano fazer essas viagens, assim, espalhadas pelo mundo. Não sei se vocês já ouviram falar da Jornada do Herói. A Jornada do Herói, ela foi idealizada por Campbell. Joseph Campbell é um escritor norte-americano, já faleceu. Tem um livro famoso dele, que é O Herói de Mil Faces, que ele fala do monomito, né? E o que é interessante, eu não vou falar de toda a roda para você, é que você sai nós estamos aqui numa zona de conforto, né? Que é o status quo cotidiano, e fazemos esse giro, né, da roda aqui, e voltamos para o status cotidiano com todos os aprendizados. Isso é muito legal, né? Então, você se sentir, isso que é legal, o herói da sua própria jornada. Então, cada um aqui é herói da sua própria jornada. E vocês, como equipe, são heróis da própria jornada de vocês, trabalhando juntos. Então, pensem sempre nisso, né? E assim, eu não vou detalhar aqui, depois vocês podem até pesquisar, porque é muito interessante. Isso daqui, na verdade, eu fiz todo o roteiro do projeto de 2013 a 2012 baseado nisso daqui, tá? Porque hoje eu estou aqui no cotidiano, né? Então eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer essa roda, voltar aqui com os aprendizados, né? Com o propósito está aqui e trazer os aprendizados para vocês, né? Então, essa que é a ideia da jornada do herói. É você sair do mundo cotidiano, do dia a dia, de conta, de filho, de todas essas atribuições que a gente tem automaticamente no dia a dia, fazer essa volta e voltar com os aprendizados, né? Por isso que eu falo, cada um de vocês tem que ser o herói da sua própria jornada, e vocês, como equipe, têm que ser o herói da jornada de vocês. Algo motiva a gente, né? Isso pode ser qualquer coisa, né? Pode ser eu falando para você, pode ser uma paisagem que você vê lá fora,
pode ser um animal, pode ser qualquer coisa, né? E até coisas negativas, ou supostamente negativas, motivam a gente também. Isso daqui é muito utilizado, se vocês repararem, Hollywood pegou isso daqui emprestado muito bem. Se vocês pegarem filmes como Star Wars, Senhor dos Anéis, Matrix, né? E por aí vai, né? Você consegue visualizar que você tem uma pessoa. Vocês assistiram Matrix? Todos assistiram Matrix aqui, né? Que era o Neo, estava ali tranquilo, tal. Daí alguma coisa mexe com ele. Não sei se você se lembra, aquela mensagenzinha que aparece lá no computador, chamando, né? Ele tenta ali conversar, não consegue, né? Então, essa é a chamada, entendeu? Então, muitas vezes, essa é a chamada. Então, isso que eu estou falando, Hollywood emprestou muito bem, né, essa questão da jornada do herói, que nós podemos aplicar tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida empresarial, vocês como herói, cada individual de cada jornada, e vocês como equipe, como heróis da jornada de vocês. Aqui continuamos, né? Então, a pergunta, né? Vamos começar uma viagem, né? Esse ano de 2026 nós temos uma para fazer, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante para vocês. Essa foto aqui, que vocês estão vendo aqui, ela, não sei se vocês são do Paraná, mas ela é na Barra do Chuí. O último ponto do Brasil, né? Antes do Uruguai, né? Atravessei o Brasil em 2020, comecei no Oiapoque, aquela famosa frase, Oiapoque é o Chuí, né? Apesar do Oiapoque não ser o extremo norte do Brasil, ser o Monte Caburaí, mas ficou esse estigma de atravessar do Oiapoque ao Chuí, né? Eu fiz essa travessia em 2020, em 72 dias, foram 6.472 quilômetros, e pelo que eu sei, eu fui o único brasileiro a atravessar essa rota em plena pandemia, porque eu fiz isso em setembro de 2020. Assim, então, assim, tomei todos os cuidados possíveis, só para você ter uma... Assim, você fala, não, espera aí, você é neurótico, né? Tinha uma pessoa aqui em São Paulo, porque não sei se vocês se lembram dessa época, a Rede Globo, o Jornal Nacional, noticiava o número de mortes, quanto que era o caso de cada cidade, não sei o quê. Então, eu tinha uma pessoa aqui em São Paulo que me passava esses dados perto das cidades que eu estava, né? Obviamente, não tinha esses dados em todas as cidades, né? Falou, aí está fechado. Aí o cara me monitorou a rota do Oiapoque até o Chuí. Sou muito grato a ele, inclusive o Roberto Kodama, um amigo meu. Então, isso que é legal, né? Primeiro fazer a leitura de cenário. Poxa, peraí, vamos atravessar o Brasil? O pessoal me chamou de louco, né? Fala assim, quando eu estava com uma passagem comprada para a Islândia, que foi uma rota que eu fiz em 2022, mas ela ia ser feita em 2020. E daí vocês sabem, né? Foi tudo cancelado, as coisas elas voltaram ninguém não podia sair do Brasil. Daí eu falei assim, poxa, mas eu não queria parar o projeto, né? Então eu vou fazer uma rota aqui dentro do Brasil. E as pessoas perguntaram para mim, mas você vai da onde? De São Paulo para o Paraná, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, para fazer a Estrada Real de novo? Eu falei assim, não, quero algo maior, né? Mas maior quanto? Não, eu quero atravessar o Brasil. Então, o pessoal falou, não, você é doido, né? Você vai atravessar o Brasil em plena pandemia? Eu falei, não, é possível se eu planejar bem, né? E fizer uma boa leitura de todo o cenário que está acontecendo, né? Então, eu tirei a palavra acho de lado, entendeu? E comecei a trabalhar em cima de dados estatísticos da pandemia, né? Isso era certeza que ia dar certo? Mas, assim, pelo menos eu tinha alguma coisa mais concreta em mãos, vocês me entendem? Não era achismo, entendeu? E eu até desmistifico um pouco aquela figura do cara que anda de bicicleta. Nada contra essas pessoas, tá?
sabe, não tem lugar para ir, ou dá a volta ao mundo, ou dorme 7 dias num lugar, e a vida como ela é, até o reportagem falou, deixa a vida ler. Não é bem assim, né? Assim, eu não participei da edição dessa reportagem, mas assim, eu procuro, isso que eu estou tentando passar para vocês, ter o máximo de dados possível para fazer a coisa com segurança, né? O que vem depois, né? Eu pensar nos recursos que eu vou ter para essa jornada, né? Os recursos e o ritmo que eu vou ter para essa jornada, né? Então, planejar o combustível. O que é o combustível? A alimentação, né? Alimentação e hidratação, tempos e recursos para ir mais longe, e isso é muito legal, né? Não é sobre velocidade que a gente está falando, né? Assim, sabe, eu não queria bater nenhum recorde, novamente, nada contra quem bate recorde, né? Não é o meu caso, mas é sobre a sustentabilidade da jornada. O que eu quero? Eu quero chegar vivo, entendeu? Quero chegar vivo, contar história, para vir aqui e contar a história para vocês, né? Esse daqui é o equipamento que eu levei na bicicleta, tá? Então aqui tem de tudo um pouco para vocês terem uma ideia, né? Eu tirei uma foto aí por cima, né? Para cada expedição que eu faço, essa outra pergunta bem interessante, se vocês quiserem parar para fazer pergunta, pode parar, tá? Mas, assim, para cada expedição que eu faço, eu levo um tipo de setup de bicicleta, né? Essa daqui, ela foi um setup da viagem de 2019, que eu fiz para o Cabo Norte, na Noruega. Então, eu fui com esse equipamento. Para a Transamazônica, completamente diferente. Então, por exemplo, eu não ia levar cobertor para a Transamazônica, entendeu? Levei uma rede, né? Não ia levar barraca, né? Justamente eu levei a rede. E aí tem outros acessórios, então para cada viagem eu tenho um setup de bike, né? Isso é bem bacana, flexibilidade estratégica, né? Se eu tiver, novamente pensando na viagem, né? Se eu tiver um plano sólido para mudar, se eu tiver um plano sólido, eu consigo mudar com segurança, mas isso é muito legal, porque o que acontece? Você fala assim, poxa, você planejou, pô, agora você está mudando, né? Então, isso é legal de vocês perceberem, que a mudança, às vezes ela é necessária, né? Então, por exemplo, se você tem, isso que eu gosto sempre assim, de traçar, né? Você tem um objetivo, você está, por exemplo, essa coluna aqui no meio, quer chegar lá, né? Se eu for fazer isso para chegar lá, né? Ou se eu for fazer isso, ou se eu for fazer isso, entendeu? Eu vou chegar na coluna. Quem vai definir o próprio caminho, o caminho, sou eu, né? Dentro do propósito que eu quero para o projeto e para a viagem, né? E aqui eu queria mostrar primeiro a temperatura que eu peguei na Transamazônica. Isso não é real, mas pelo menos o Garmin, ele marcou, né? Aqui temos um vídeo aqui para passar para vocês. Subidinha falsa aqui, hein? Caraca, difícil, viu? BR-156. Opa! Obrigado, meu querido. Peraí. Obrigado, viu? Fica com Deus. Tem aqui um pouco aí? Pode ficar
ligado? As pessoas são solidárias, cara. Meu, o cara me deu, ó, quase 1,5 litro de água. Impressionante. Essa puta desse sol. Pelo amor de Deus. Beleza. Em 2023, eu atravessei a Transamazônica e foi a viagem... Eu já passei por 27 países, mas a Transamazônica foi a viagem mais louca que eu fiz em toda essa época que eu estive, que eu tenho estado no projeto, né? Que é a BR-230. Oi? De difícil, de grau de complexidade, de planejamento, né? De planejamento, porque é difícil você obter dados de lá, entendeu? Você fala que você vai fazer o caminho de Compostela, você tem toda uma história de quem foi, nas épocas do ano, o que você vai encontrar, ponto de descanso, né? E assim, aqui, literalmente, eu vou usar esse verbo, né? Eu tive que caçar, entendeu? Informações que pudessem me dar base, né, para eu fazer essa travessia. Porque, pessoal, você passa no meio do Parque Nacional da Amazônia. Vou mostrar aqui um pouco para vocês, que essa parte branca aqui é toda a Parque Nacional da Amazônia, dá 1 milhão de hectares, mais ou menos, né? E ele fica nesse pedacinho aqui do Brasil, que é divisa do Pará com o Amazonas. O Parque Nacional da Amazônia, para vocês terem uma ideia, aqui está a BR, né? O rio Tapajós passando aqui está a Transamazônica, né? Então ela atravessa aqui, ó, aqui tem uma balsa, né? Você atravessa o rio, apesar que eu não peguei esse trecho, eu vim aqui descendo o rio de barco, né? Porque eu estava vindo de Santarém, daí parei aqui, né? E continuei aqui pela BR. Mas, na verdade, a BR, ela vem de cá, né? Ela passa não, ela vem de cá, desculpa. Ela vem por aqui, né? Atravessa o Tapajós e segue aqui vai embora até o Amazonas, né? Está aqui. Esse é o Parque Nacional da Amazônia. Então, você não tem nada, nada. Você prevê até a situação tipo, que foge do controle, tipo animal, né? Então, eu vou contar um caso para vocês. Rodovia Transamazônica, a estrada muda o tempo todo. Já passamos por diversas tribos indígenas. Agora a gente está atravessando aqui uma área bem devastada e a estrada muda, fica com costelas de Adão. O terreno ele é arenoso agora, nesse momento, mas muda toda hora. Vou mostrar um pouco para vocês. Vou voltar aqui só para vocês terem uma noção. O maior desafio da viagem foi atravessar esse parque. Daqui até aqui, ó, tem 140 quilômetros aqui, ó. 140 quilômetros daqui até aqui. E assim, todo esse trecho aqui, que ele é protegido pelo Instituto Chico Mendes, né? Ele é isso aqui. Tem nada. Preciso de parar para comer uma... Não existe, entendeu? Essa história que eu queria contar para vocês, eu queria que realmente vocês refletissem a respeito dessa história. São 140 quilômetros, né? Daí, dentro daquela leitura de cenário que eu estava falando, né, eu vi que no quilômetro 40, depois do parque, tinha uma base do ICMBio. Né? Consegui descobrir isso, pesquisando bastante, né? Falei, tem como conseguir uma base do ICMBio no meio da floresta. E daí eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, né? Assim, aqui seria um ponto de apoio para mim. Daí eu fui atrás, entrei em contato, daí fiz um monte de amizade, entrei em grupo no Facebook. Para isso o Facebook é maravilhoso. Para outras coisas é uma desgraça, mas assim, para isso o Facebook presta, entendeu? Entrar em grupo para você descobrir as pessoas locais. Fiz muita amizade assim.
E daí o cara falou, uma das pessoas falou para mim, olha, realmente tem uma base no quilômetro 40, né? Só que você tem que pedir a autorização, né, em Itaituba, né? Então eu voltei, estava vindo do Rio Tapajós, parei aqui em Itaituba, né? Fui até a sede do ICMBio, conversei com as pessoas, né? Aí assim, era tudo que eu tinha pedido, né? Porque, guarda-parque, tá tudo lá, entendeu? Então, assim, todas as pessoas que poderiam me dar os dados para eu poder fazer essa travessia com segurança estavam lá, entendeu? Até num caso de emergência, né? Eu precisar de algum socorro no meio da travessia, posso contar com vocês? Pode, tal, não sei o quê. Então, assim, tudo que eu precisava estava lá. Daí eles me deram autorização para passar uma noite na base de Uruá, chama, base de Uruá, que fica mais ou menos aqui, ó, nessa pontinha aqui. Tá? Daí eu saí de Itaituba, né, e parei aqui na base de Uruá. Falei, pô, até agora foi tranquilo, né? Vim aqui, né, aqui ainda é cidade, né, daí parei aqui na base de Uruá, e daí aqui me sobraram 100 quilômetros. Essa que é a parte legal da história. Sobrou 100 quilômetros, né? Daí eu ali na base de Uruá, conversando com os guarda-parques, com as pessoas, né? Eles sabiam da minha história, né? Eu falei assim, olha, eu quero chegar no Amazonas, quero chegar em Lábrea, né? Eu estou passando aqui pelo PAR, né? Que é o Parque Nacional da Amazônia, e estou um pouco receoso, né? Estou viajando sozinho. Sei que eu posso contar com vocês, né? Mas o que vocês podem me dar mais de informação para poder fazer essa travessia com segurança, né? Daí o cara virou para mim e falou assim, esse guarda-parque estava no parque, né? Ele falou assim, olha, se você entrar de dia, saia de dia, não passe a noite na floresta, né? Aí eu já arrepiei, né? Daí eu falei, cara, 100 quilômetros... fazer de road bike é uma coisa, entendeu? No asfalto aqui, né? 100 quilômetros a 45, 50 graus, eu posso garantir para vocês que é impossível, carregado ainda, né? Aquela bicicleta, ela estava pesando aí em torno de uns 30 quilos. Então, meu peso 70, com 30, tinha que levar 100 quilos para o final do parque, né? Daí eu conversando com ele falou para mim, olha, daí eu falei assim, o que eu preciso, né? Eu falei, agora eu preciso de água, né? Daí eu falei assim, me fala onde estão os igarapés para poder pegar água, né? Daí ele falou assim, você vai ter igarapé no quilômetro 70, no quilômetro 90, me localizou assim todos os igarapés que eu podia pegar água, porque aqui não tem água, assim, sabe? E com água eu conseguia cozinhar, né, no meio da floresta, e principalmente me hidratar, né? Mesmo assim, né, eu fiquei muito receoso de fazer essa travessia, né? E daí eu tive uma ideia. Daí eu falei eu conversando lá numa mesa com o pessoal, eu sugeri, falei, vamos fazer o seguinte, se eu vi que tinha uma picape lá, eu falei assim, se vocês me levarem, eu analisei, na verdade, toda a altimetria do terreno, né, que fazia assim, né, você saía desse lugar que eu estava, você subia uma montanha, daí ficava um platô, uma coisa reta assim, né, depois tinha uma descidinha no final, né. Daí eu falei assim, se vocês me levarem nesse primeiro trecho de 30 quilômetros aqui da picape, de picape, 70 quilômetros, aí eu me sinto em segurança de fazer, né? Daí ele falou para mim, mas não pode fazer isso, né? A picape é do governo, né? Então, assim, sabe aquela coisa, para colocar 10 litros de combustível, precisa pedir autorização em Brasília tem que mandar uma carta, assim, impossível, né? Daí eu falei, mas qual a alternativa? Daí ele falou assim, a alternativa é você ir para a estrada pedir carona, né? Daí eu falei, tá bom,
Então, vou para a estrada pedir carona. Passou a noite, fui para a estrada pedir carona. Estava lá na estrada pedindo carona, e embaixo num calor infernal, eu e a bicicleta, na frente do ICMBio, cortou aqui, não sei porquê, na frente do ICMBio, daí nada, não parou um carro, não parou ninguém. Eu voltei para a base e falei, pô, não parou, não tem jeito aí, cara, 30 quilômetros, tal, não sei o quê, eu pago do meu bolso o combustível, não pode, porque ele pediu... Voltei lá no dia seguinte e, novamente, pedindo carona, né, para alguém parar. Daí passou uma Saveiro branca, né, vazia, com a cabine dupla, com a samba vazia. Né. Daí eu dei sinal, né, o cara parou. Né, daí eu fui correndo até ele, né, daí eu falei para ele, olha, eu sou ciclista, eu estou fazendo um projeto de travessia da Transamazônica, se você me permitir, sua caçamba está vazia, eu queria colocar a bike, você me leva 30 quilômetros daqui, você me deixa no Igarapé tal, né, e os outros 100 quilômetros eu vou pedalar. Né, beleza? Daí eu olhei para o cara falou, não, tranquilo, bota a bike aí na caçamba da picape e a gente vai junto. Né. Daí eu coloquei a bike na caçamba da picape, ele estava sozinho, entrei no banco de carona, né. Daí a gente partiu de carro os 30 quilômetros, né? Daí eu comecei a conversar com ele, né? Daí ele virou para mim e perguntou assim, era você que estava aí ontem na porta do ICMBio? Daí eu falei, era. Daí eu falei assim, você estava pedindo carona, né? Daí eu falei, eu estava pedindo carona, por quê? Daí ele virou para mim e falou assim, você não é fiscal do IBAMA ou policial? Ele falou, você não é fiscal do IBAMA ou policial. Eu falei assim, não sou ciclista e sou da paz. Falei para ele, né? Sou ciclista, só quero fazer a terceira. Daí eu falei, tá bom, eu estou com um carregamento de fuzil aqui atrás para levar para os garimpos. Então, fica entre nós, tá? E daí, nessa hora, fechou, né? Fechou. Não passava nem nada, não passava nada. Daí fechou ali era simples dar um tiro na cabeça e me jogar para a onça fazer o resto do serviço, né? Mas eu passei os trechos dos 30 quilômetros mais longos da minha vida de carro com esse sujeito, né? Esse dedo ficou maior. E daí eu continuei posteriormente. Mas assim, só para ilustrar para vocês que assim, às vezes a gente se mune de dados, né? Assim, sabe? Mas isso realmente acaba dando segurança para fazer as travessias, né? Mas assim, foi uma história assim bem bizarra essa daqui, né? E aqui é o Parda, né? E assim, eu trabalho muito isso aqui, né? Essa foto aqui no deserto do Saara, agora em 2022, né? Em setembro, estava acampando lá também, em Merzouga, né? Divisa com a Argélia. Definição, objetivo e visão, né? Então, escolha do destino, né? Toda expedição, isso daqui fui eu que inventei isso aqui. Toda expedição começa com uma pergunta, né? Quando eu falo expedição, né? Tenta pensar um pouco na empresa de vocês, né? Nos objetivos e no propósito da empresa de vocês, né? Então, toda expedição, ou empresa, ou empreitada, vamos falar assim, ela começa com uma pergunta simples: aonde eu quero ir e quanto tempo eu tenho, né? Quanto tempo e qual lugar, né? Por isso aqui é TQL, quanto tempo, qual lugar. No ciclismo de viagem, o destino define a rota, o ritmo e o preparo. Para esse ano, assim, eu estou tentando galgar coisas um pouco maiores, né? Então, eu estou planejando, né? Estou em fase de planejamento ainda para ir para esse país aqui. Alguém conhece? Afeganistão. É onde os caras pegaram o Bin Laden. Eu não vou nem entrar lá.
Então, estou fazendo esse mesmo estudo que eu estou falando com vocês, está no começo ainda, né? Porque eu pretendo fazer essa rota em setembro, que é o mês que dá para atravessar, né? No julho, impossível por causa do calor. Agora, impossível por causa das coisas que estão acontecendo, né? Mas provavelmente, se Deus quiser, em setembro a gente vai atravessar saindo de Islamabad, no Paquistão, né? Que é o vizinho aqui, que é esse país aqui, e indo até Cabul e fazendo a cordilheira aqui do Afeganistão, né? E contando a história que poucos sabem, né? As histórias que chegam aqui para a gente nunca sabe se é verdade ou não, né? Então, pode ter certeza que eu vou trazer a história para vocês real. Podem me chamar aqui o ano que vem novamente, que eu conto. Se eu estiver vivo, não, estou brincando, vou estar aqui para contar a história para vocês. Vamos continuar aqui. Então, metas claras, realistas e mensuráveis, né? Saber onde se quer chegar, que é justamente o que eu tinha falado, e durante o processo fazer a medição do progresso, que é o que vocês fazem na empresa de vocês, né? Sabe? Vocês definem um ponto, né? Quero chegar aqui em 2026, quero ter esse faturamento, quero aumentar tantos por cento a carteira de clientes, e vocês têm um controle e uma medição do progresso disso, para vocês saberem se vocês mudam de caminho, vêm para cá, se mudam, vocês querem chegar ali, mudam de caminho, vem para cá, vai, entendeu? Então, fazer essa medição do progresso. Essa planilha aqui, eu não costumo mostrar ela, mas eu resolvi trazer para vocês. Eu fiz em 2019, quando eu cheguei no Cabo Norte, na Noruega. Cabo Norte é o ponto mais extremo do mundo, que você consegue chegar por terra, né? Fica na Noruega. E lá no Cabo Norte, para fazer essa viagem, né, eu fiz essa planilha aqui, né? Então, assim, só falando para vocês, né, munir, né, do máximo de informações possível, para a gente ver o que é aproveitável aqui e o que não é aproveitável, né? Então, talvez vocês olhem assim, vocês vejam algumas coisas bizarras, né? Por exemplo, fase da Lua. O que eu quero com fase da Lua? Será que é alguma coisa mística? Alguma superstição? O que é, né? Qualidade. Oi? Imagino que seja qualidade para conduzir à noite. Quase. O que acontece? Eu acampo, né? E essa rota eu ia fazer eu ia fazer próximo eu ia, na verdade, costear a Suécia, né? Pela costa mesmo, né? E daí eu ia acampar nas praias. Então, a Lua era justamente para eu ter referência, né? De altura do nível do mar, né? Então, foi um dado... então, aqui eu coloquei cheia, minguante, né? Quando a Lua está nova e quando a Lua está cheia, né? São as melhores épocas para você fazer o acampamento perto do mar. Mesmo assim, sempre monitorando, né? Então, Lua, né? Aqui o nascer do sol, pôr do sol, né? Isso é muito importante. É que está ruim aqui a visualização, mas eu vou falar para vocês. Aqui o TC, né? Que é o GTM o nosso horário, né? O fuso horário, né? Aqui eu consegui coletar, gente, porque isso daqui faz muita diferença no ciclismo, né? Que é o vento, né? Tem uma palestra bem interessante que eu dei no passado, que era só sobre o vento, né? Que é fantástico, porque o vento, a gente precisa ser amigo do vento. Entendeu? É que aqui a gente não tem noção, né? Porque o vento tá ventando, daí você fala, pô, vai desarrumar meu cabelo. Eu nem para isso, né? Porque eu não tenho cabelo. A Juliana vai ficar desesperada, vai desarrumar o cabelo dela. Mas aqui o que foi que eu fiz? Eu fiz uma média de velocidade de vento, né? E qual que era o histórico da velocidade do vento norte, sul, leste, oeste, tá? E aqui continuava, temperatura, navegação, tipo de navegação,
o piso, se era asfalto, se era terra, a maioria aqui, no caso, era asfalto, né? O tipo de navegação é médio, fácil e difícil, né? Dependendo da altimetria, de onde eu partia, de onde eu chegava, a distância, elevação, se era camping selvagem, se era camping oficial, latitude e longitude para eu colocar no GPS, o tipo de modal, né? Teve alguns modais que eu atravessei aqui de ferry, a elevação acumulada em cada trecho, a declividade e o quilômetro 3.249 foi o que eu andei. Parece simples, né? Era só montar na bicicleta e começar a pedalar? Exatamente. Mas, assim, isso que é interessante, né? Porque aproveitei todos esses dados? Não, entendeu? Não aproveitei todos os dados. Mas, assim, alguns dados aproveitei. E eu achei muito prudente fazer isso, entendeu? Porque eu conseguia, novamente, né, ter muito a viagem na mão, né? Assim, vai dar alguma coisa errada? Pô, certamente vai dar alguma coisa errada, mas, assim, a gente tem que tentar minimizar esses riscos, né, de dar errado. E aqui, continuando, né, alinhamento entre ambição e capacidade. Está tudo ok para vocês aqui? Se vocês quiserem parar, fazer pergunta, pode fazer, tá? Essa foto aqui na Islândia, em 2022, naquela viagem que eu ia fazer em 2020, eu acabei fazendo em 2022, lancei um livro dela, né? E a capacidade envolve o treinamento físico e psicológico, consultas com profissionais de diversas áreas, medicina, nutrição, fisioterapia, fisiologia, grupos e locais, né? Isso que eu tinha falado para vocês, né? Assim, essa é a informação mais importante que eu tenho. Tá? Quem já passou por isso? Tá? Quem pode me contar a respeito dessa história que eu quero viver? Né? Não precisa cometer o erro sempre, né? Consulte quem já passou. E assim, e a gente sabe, né? A sua história não vai ser igual a de quem já passou, né? Mas você tem não sei, algum parâmetro, né? Porque é muito cruel, né? Você sair no escuro, né? Entendeu? Então, assim, é isso que eu procuro fazer, né? Superestimar resultados e subestimar o caminho, né? Então, o erro comum, né, é justamente fazer isso, né? Você superestima aquilo que você quer fazer, né? Assim, quero sair daqui e ir até, sei lá, o Alasca em 2 meses. Não vai conseguir, entendeu? Então, você superestima aquilo que você quer fazer, você subestima a sua trajetória, né? O que você vai viver, que é o que realmente importa, né? O que realmente importa, na verdade, é o que você vai viver. Né? Não o objetivo ele vai servir só como parâmetro, ele serve só como parâmetro para mim. Né? Mas o que você vai viver é o que você vai percorrer. Eu adoro essa frase aqui, ó. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, de Antônio Machado, um poeta espanhol. Né? Essa frase mais existencialista que eu conheço, nunca vi nada igual a isso. Né? Caminhante não existe caminho. Né? A gente fala que tem caminho, mas não existe caminho, porque você só vai construir o seu caminho caminhando por ele. Né? Isso é muito, muito legal, né? Assim, sabe? Ele te tira um pouco dessa visão extremamente romântica, entendeu? De resultado. Porra, sabe? Eu quero atingir não sei quantos milhões, eu quero ter não sei quantos mil seguidores, né? Assim, sabe? Então, você só vai chegar lá. Isso que é interessante. Se você estiver presente, né? Tem um livro muito bacana que eu vou falar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, chama O Presente Precioso. Vocês já ouviram falar desse livro? É muito legal. Anota essa literatura. É um livro dessa finurizinha, assim. Você lê em um dia, assim, sabe? O Presente Precioso. Eu vou consultar para vocês, mas é esse o nome do livro. E fala justamente sobre isso, sobre esse presente que nós vivemos. Né? Essa foto aqui na Islândia também. Aqui, continuando, pessoal,
planejamento de rotas e responsabilidade e adaptação. Aqui está entrando num tema bem interessante a respeito de adaptação, né? O homem é condenado a ser livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo aquilo que faz. Responsabilidade, Sartre. Boa. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Fala, Kenny, quem que é? Darwin. Exatamente. Então, falamos aqui sobre adaptação, né? E isso aqui é a viagem de 2024 que eu fiz, pelo Japão, né? Eu atravessei o Japão do norte ao sul, né? Então, eu fui da ilha do norte da ilha de Hokkaido, que é Wakkanai, uma cidade que chama Wakkanai, é divisa com a Rússia. Para vocês terem uma ideia, percorri todo o Japão, de norte a sul, e fui parar lá em Okinawa, que é uma ilha ao extremo sul, divisa com Taiwan, né? Então, eu fiz toda essa rota, uma parte dela eu fiz isso daqui é um ferry, né? Ferry boat. E aqui tem um caso, Japão foi uma viagem que aconteceu tanta coisa, gente, mas eu trouxe duas histórias aqui para contar para vocês. Uma delas é essa desse ferry boat aqui, né? Que fala justamente disso, sobre adaptação, né? E a pergunta que nós temos que fazer sobre adaptação é quanto você está disposto a se adaptar. Esse que é o ponto, né? Assim, interrogação, como diria Roberto Avalone, né? Interrogação. Você está disposto a se adaptar? Interrogação. Eu pedi para uma pessoa comprar o ticket para mim aqui, porque todo o site era em japonês, né? Então, em cidades menores no Japão, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir para o Japão, mas as cidades que falam inglês é Tóquio, Osaka, Kobe, essas cidades grandes, né? Yokohama, né? Cidades do interior do Japão, ninguém fala outro idioma senão o japonês. E essa daqui era Sendai. Sendai, para vocês terem uma ideia, é aquela cidade que teve a tsunami em 2015, se não me engano, aquela tsunami. Mas estava nessa cidade, ia atravessar de ferry para a ilha de Hokkaido aqui, né? E eu entrei nessa cidade, pedi para um amigo meu, existe uma grande comunidade, vocês podem imaginar isso, né? Existe uma grande comunidade de brasileiros no Japão. Grande, enorme. Tá? O pessoal é caminhoneiro, trabalha, muitos deles trabalham ali na região de Nagoya, né? Muitos em fábrica, né? Mas pessoal que mora lá 15, 20 anos, brasileiros totalmente já adaptados à cultura japonesa. E eu tive a oportunidade de entrar nesse grupo deles, né? E eles me ajudaram bastante, principalmente com o idioma, né? E eles compraram para mim essa rota aqui dentro desse ferry. Daí eu cheguei em Sendai, entrei com a bicicleta dentro do ferry, né? E daí na hora que toda vez que eu não sou, eu sou mais de terra, né? Assim, sabe? O mar me deixa um pouco ansioso, vamos dizer assim, né? E preocupado também. Mas toda vez que eu entro dentro de alguma coisa que boia, né, me dá sono, né? Então, eu entrei nesse ferry, se eu não me engano, eram 12 horas de travessia até Hokkaido, né? Entrei nesse ferry e o bicho partiu e começou ali a balançar, me veio uma dor de cabeça, já tinha pedalado de Tóquio, né? Já tinha pedalado uns 600 quilômetros, mais ou menos. Me deu uma dor de cabeça e um sono desgraçado, né? E daí eu fui andando assim pelos corredores do ferry, e lá não tem... eu não sei se vocês já fizeram cruzeiro, os cruzeiros têm as cabines, né, privativas, né? Lá são enormes tatames. Então, imagina uma sala dessa aqui, toda cheia de tatame, né? Que você entra com seu travesseirinho, deita lá e fica lá, faz sua meditação, esse tipo de coisa que o japonês faz, né?
Daí eu entrei numa sala e apaguei nessa sala. Tinha um tatame enorme, coloquei minha mochila assim, apaguei. Daí, na hora que eu acordei, eu vi, assim, gente, um monte de mulher do meu lado. Eu falei, assim, se maquiando, né? Umas com o rosto branco, passando... Falei, caralho, onde que eu tô, né, cara? Assim, né? E daí eu olhei, daí eu acordei assim, levantei, olhei assim na minha frente, tinha um letreiro mais ou menos desse tamanho assim, né? Escrito assim, Women Only, né? Então, assim, eu estava dormindo num dormitório feminino, né? De tatame feminino. Mas o mais incrível disso, gente, é que o japonês, ele é tão educado, mas tão educado, que ninguém foi lá me falar, rapaz, você tá no lugar errado, entendeu? E daí eu me liguei, fiquei morrendo de vergonha, né? Mas daí depois eu segui em frente. Mas é só uma história um pouco mais engraçada para descontrair, para a gente justamente falar falar a respeito de adaptação. Aqui tem um vídeo, tá, Gui? Mas antes de passar... isso aqui aconteceu no Marrocos. Eu estava agora no ano passado, eu estava percorrendo essa estrada aqui, né? Já era umas 7 horas da noite, mais ou menos, estava anoitecendo, e eu estava procurando um lugar para fazer o acampamento, né? Eu tinha pego 5 litros de água, estava andando com 5 litros de água, daí eu vi essa antena aqui tem uma antena. Daí eu vi essa antena. E no Marrocos, eu estava falando do Japão, justamente para você, essa diferença cultural do que a gente tem com outras pessoas, com outros países, né? É aquela coisa, ou você quer realmente se adaptar à situação, você topa. Então, você tem que passar por certas situações que, às vezes, são desagradáveis, né? Essa do Japão foi uma delas. Óbvio que eu não queria entrar no dormitório feminino, porque deve ter sido a maior falta de educação que as pessoas viram lá, né? Eu procuro ser polido, principalmente no Japão, procurava ser, pelo menos, né? E o japonês, na verdade, ele sabe... o japonês é engraçado. Depois eu converso até um pouco mais com vocês. O japonês... ele entende que, a partir do momento que você bota o pé lá, você sabe de todas as regras do país, entendeu? Assim, então, isso está na cabeça dele. Assim, que você sabe todas as regras do país. E nesse caso, em Marrocos, né, eu estava numa região que existem tribos do norte, que são os tribos berberes, né, que são os antigos moradores... só para vocês terem uma ideia, data de 40 séculos atrás a etnia deles, né? Então, são tribos assim que têm uma história muito longa, né? E eles não, só para vocês terem uma ideia, eles não falam árabe. Eles não falam árabe, eles falam berbere, né? Que é uma língua completamente diferente do árabe, não tem nada a ver com árabe. Então, eu estava passando aqui por esse local, né? E tranquilo, sozinho, vi a antena, parei ali na antena, olhei do lado, não tinha ninguém e tal, vi que tinha um plano lá para montar a barraca, não tinha muita pedra, fui lá, montei a barraca. Daí começou a escurecer, né? Daí eu falei, pô, já está com todo o meu equipamento ali, já peguei o gás, já estava cozinhando e tal. Escureceu. Daí eu vejo uma lanterna vindo na minha direção, né? Daí eu falei, caralho. Daí tá vindo, chegou perto, esse homem chegou perto de mim, né? Falei, I don't understand, né? Aí tentei falar, ok, je ne parle pas ces languages. Tentei falar francês, não deu certo. Espanhol. Tentei falar espanhol também, não deu certo. E ele não entendia, eu não entendia ele, ele olhava para mim, eu falei, pô, o que esse homem quer, né, cara? Estou aqui tranquilo, não estou incomodando ninguém. Surgiu do nada,
Daí ele passou atrás de mim, ele foi naquela antena lá e ligou um gerador, né? Já, eu falei, porra, fudeu, né, meu? Cara, vou dormir com essa merda no meu ouvido a noite toda, né? Daí eu falei, não dá. Daí eu cheguei nele e falei assim, tentava meio body language, o cara não entendia, tá? E daí a gente ficou ali nessa briga, tal, não sei o quê, eu explicando para ele, falei, pô, porque eu tava perguntando para ele, a gente vai, essa merda vai ficar funcionando no ventilador e vou embora, entendeu? Porque não dá, não vou conseguir dormir, né? E ele não entendia, tá? Daí nisso veio outra lanterna no escuro, mais uma lanterna no escuro. Daí era um garoto, devia ter 25 anos, a idade do Gui. Veio com a lanterna e tal, e esse menino, ele era filho do cara, e ele sabia falar um pouquinho de inglês, né? E daí eu comecei a conversar com ele e tal, não sei o quê, e daí ele virou para mim e falou assim, olha, o meu pai está te convidando para você dormir na casa dele. Você brigando com Daí eu falei assim, daí eu falei, mas tudo bem, né? Porque geralmente tem mulher dentro de casa, né? E mulher lá é uma coisa complicada, entendeu? Assim, sabe? Mas assim, só tem uma coisa que eu aprendi lá no Islã, em Marrocos pelo menos, né? Eles respeitam demais as mulheres, gente, assim. Diferente. Mas assim é muito diferente daqui, tá? Eu posso dizer que é muito diferente daqui. Então, eu falei, tudo bem? Não, tudo bem e tal. Daí eu falei, cara, vou largar minha barraca aí, né? Vou largar minha barraca aí, peguei lá o que era essencial, peguei minha bicicleta, fui até a casa dele. Cheguei na casa dele, pessoal, um banquete para mim. Você fazendo comida no Brasil. Assim, sabe? E daí eu sentei, ele, né? Eu vi uma mulher passando assim 1 hora na cozinha, foi a única vez que eu vi uma mulher ali, né? Mas daí ele me levou para um quarto, ele e o filho, né? E ele começou a fazer um monte de pergunta para mim, o menino tentava traduzir, ele tinha dificuldade de falar inglês também, né? Eu gravei esse momento, queria mostrar para vocês, porque ele é bem interessante, tem a ver com essa coisa da gente querer se adaptar. Boa, Gui. Eita! É porque o vídeo... Depois eu passo esse vídeo para vocês. Segue, Gui. É que estava no meu computador, desculpa, foi um erro aqui. Mas depois eu mostro para vocês. É um vídeo de 1 minuto, é bem interessante. Depois eu mostro para vocês. Que eu travei, eu vou falar para vocês porque eu travei. Eu falei, posso filmar seu pai? Ele falou, pode, desde que você não poste em rede social. Então, por uma questão de respeito, né, eu fiz o vídeo, eu coloquei no YouTube, só que eu deixei privado para mim, para mostrar na palestra para vocês como a gente mudou de computador aqui. Eu estou usando do Kenny, acabou mas depois eu mostro para vocês. Vou tirar isso daqui. Continuando aqui, pessoal. Gestão de riscos e tomada de decisão, né? Algo vai dar errado? Sim. Pode confiar, algo vai dar errado, né? Em uma expedição de bike, diversos imprevistos podem ocorrer em condições climáticas adversas, problemas mecânicos, acidentes. Reconhecer que algo pode dar errado é o primeiro passo para se preparar de forma adequada e minimizar impactos. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a viagem que eu fiz do Japão, né? Que eu comecei aqui no Cape Soy, atravessei esse pedacinho aqui. Aqui é Kyushu, né? Essa ilha grande aqui, maior ilha do Japão. Fiz esse trecho aqui, terminei aqui. Okinawa fica aqui, na verdade, né? A rota continuou, atravessar essa rota aqui, fiz de avião, né? Aqui para chegar em Okinawa, para fazer toda essa rota, acho que deu uns 3.200 quilômetros, mais ou menos.
Queria falar para vocês e queria que vocês refletissem nas ações que vocês tomam na vida pessoal e na empresa de vocês. Pensa comigo, eu estou viajando para um país que chama Japão. Eu não estou indo para o Afeganistão, por exemplo, né? Assim, sabe? Então, poxa, país desenvolvido, boas estradas, né? Seguro, né? Ninguém vai me abordar no meio da rua com uma arma, colocar uma arma na minha cabeça e levar minha bicicleta, o medo que eu tive aqui na Transamazônica, né? De ser abordado por índio, por garimpeiro, por madeireiro. Aparentemente uma viagem tranquila, né? E como eu falei para vocês, eu faço esse plano, né? E dentro desse plano tem a parte de saúde, né? Aquela pergunta, e se acontecer alguma coisa comigo? Né? E se acontecer um acidente? Cara, eu estou no Japão. Pensa bem, eu estou no Japão. Aqui não vai acontecer nada, assim, não é que não vai acontecer nada. Mas se acontecer alguma coisa, eu estou respaldado. Aliás, estou mais respaldado aqui do que estava respaldado no Brasil. Estou mais respaldado aqui do que eu posso estar respaldado no Afeganistão ou no Marrocos ou algum outro país da África. Estou no Japão. Né? Isso que eu queria que vocês refletissem a respeito. Esse excesso de certeza, esse excesso de confiança. Né? Faltando 3 dias para eu terminar essa rota no Japão, né? Eu estava numa cidade que chamava Shimizu, né? Que fica mais ou menos a 120 quilômetros de Tóquio. Eu estava com a bicicleta bem leve, porque eu tinha... lá no Japão você tem muitas conveniências, né? O sistema logístico do Japão é uma coisa absurda, absurda. Assim, sabe? Aquele país funciona como um relógio, é uma coisa impressionante. Então, o que foi que eu fiz? Eu embalei um monte de coisa que eu não precisava. Estava 3 dias para voltar para o Brasil, que eu não precisava mais. Botei dentro de um pacote, né? E mandei para Yokohama, que era onde eu tinha chegado, né? Do Brasil, né? Eu cheguei em Yokohama. Daí e mandei para lá. Estava com a bicicleta muito leve, tá? Eu nunca tinha estado com a bicicleta tão leve que nem eu estava nesse dia. E daí, na rua em Shimizu, no meio de uma via de Shimizu, tá? Eu estava na via, eu fui tentar entrar na calçada novamente, eu estava na rua, né? Porque lá você tem ciclovias e você pode andar na calçada também, né? Tomando sempre muito cuidado com as pessoas. Eu fui tentar entrar e a roda da bicicleta, ela bateu de um jeito na quina da calçada. Assim, eu não estava em alta velocidade, mas eu fui catapultado da bicicleta, né? Só para vocês terem uma ideia, o pneu estourou e a roda entortou da bicicleta, né? Nesse acidente que eu tive. Na hora que eu fui catapultado da bicicleta, eu caí com esse lado do ombro, assim, de cabeça, né? O capacete rachou, né? Para vocês terem uma ideia. E a minha clavícula quebrou. Então, muita dor na hora, parei, baixou a pressão, né, na hora. É emocionante, desculpa, é emocionante contar. Mas é que foi muita dor, gente. Daí eu caminhei com a bike até uma conveniência, né? Comprei um saco de gelo, né? Coloquei assim em cima do ombro, assim, né? Estava sentindo muita dor ainda e liguei para esse amigo meu que é desse grupo de brasileiros, né? Falei assim, olha, eu caí, né? E vou, tô aqui, eu não estou conseguindo pedalar mais. Remédio. Tem o Tramal, tem o Paco, que é codeína, né? E comecei a tomar. Tomei de 6 em 6 horas, comecei a tomar, a dor começou a aliviar, fiz gelo,
comprei uma Airtipoia pela internet e vim para onde ser operado? Brasil. Peguei 30 horas de voo. Essa é uma história tão bizarra, né? Porque assim... não dá para acreditar. Eu falo, pô, você não está na África, você está no Japão, cara. Entendeu? E daí daí voltei aqui para o Brasil, fui operado, coloquei uma placa e 8 parafusos aqui no ombro. Fiquei 1 ano com ela e tirei agora em dezembro passado. Eu voltei para a cirurgia para tirar a placa, né? Então eu estou com a clavícula agora. Pegar aquela costelinha da Transamazônica agora dá. Mas assim, o que eu queria, eu acho que a mensagem que fica, né, e eu acho que vale a pena pensar, né, que é justamente o excesso de confiança, né? Assim, sabe? Aquela coisa, não, isso daqui acontece, cara. Acontece. Quando dá errado mesmo, com todas as letras caps lock, assim, sabe? Parece que tem um vídeo aqui, Gui. Não tem. Antecipação, né? O pessoal, antecipar problemas permite planejamento eficaz. Implementar uma gestão de riscos proativa consegue identificar potenciais obstáculos antes de se tornar crise, facilitando a tomada de decisão estratégica. Esse daqui é um equipamento que eu levo que carrego junto comigo em viagem, tá? Aqui. Ele é um GPS rastreador, tem um botão de emergência, tá? E eu não estava usando isso aqui no Japão, porque ele é um país tão seguro, né? Que eu falei, pô, para que eu vou levar? Eu levo isso daqui para a Transamazônica, né? Não vou levar esse equipamento, isso daqui, você paga uma mensalidade em dólar, né? É caríssimo, né? Para que eu vou levar do Japão? Japão, se tem celular, se tem, sabe, eu não preciso de nada disso. Só que tinha esse botão de emergência aqui que eu poderia, sei lá, ter apertado e ter utilizado, não sei se ia dar certo também, enfim. Exatamente. Oi. Por que você voltou para o Brasil e não foi para Tóquio, onde falava inglês para tentar ser atendido? Desculpa, porque eu não voltei para Tóquio diretamente, você está falando? Em vez de se voltar para o Brasil para ser operado, você não voltou para Tóquio para ser atendido em Tóquio, porque assim, eu não senti, na verdade... Você achou que você não senti confiança mais, cara. Entendeu? Porque se ele fosse mais uma vez, ele recebeu não. Exatamente. Sabe quando você perde a confiança, cara? Assim, sabe, você aposta suas fichas no negócio. É que você ficou mais ou menos uns 5 dias com dor pra caralho de ter... ela foi aliviando aos poucos, né? Mas assim, eu estava com o osso quebrado, né? Inclusive, veio até na volta de avião, né? Foram 30 horas de Tóquio até Guarulhos, né? E daí na primeira perna, que foi até Houston, né? Eu vim do lado de uma médica, né? Daí ela é peruana até, né? Ela começou a conversar comigo, eu contei a situação para ela. Ela falou assim, ela não precisava ter falado isso, mas ela falou, né? Ela falou assim, sabia que você pode ter uma trombose? Tipo, pô, já estou ferrado. Daí eu falei, caraca, meu, pô, só falar, né? Não estava nem sabendo disso daí. Mas eu respondendo a sua pergunta, eu não senti confiança, entendeu? Sabe quando você perde a confiança? Assim, sabe? E daí eu tinha falado com o médico já, daí eu falei assim, cara, eu vou arriscar ir para o Brasil e pelo menos lá eu tenho certeza absoluta que eu vou ser atendido e vai dar tudo certo, né? Isso daqui é um caso típico, esse casal aqui que eu conheci na Transamazônica, que tem a ver com essa pergunta que você fez, que é justamente a decisão sob pressão, né? Você conseguir decidir o melhor caminho sob pressão. Eu estava na Transamazônica, quase divisa com... Já tinha passado aí o Parque Nacional, e aí era a divisa do Pará com o Amazonas, e a última cidade chama Jacareacanga, a última cidade entre o Pará e o Amazonas, né? Eu encontrei esse casal a 30 quilômetros antes de Jacareacanga. Era mais ou menos umas 4 horas da tarde.
eu estava totalmente desgastado com tudo, com a situação. Cansaço, calor, desidratado, com fome, de saco cheio, né? Porque tem hora que você fica de saco cheio. Eu falei, cara, sabe, isso daqui eu tenho o tempo todo ali, tá, o calor deixa, o excesso, né, de calor, ele tira a gente do foco, cara. É muito difícil você trabalhar em alta temperatura, assim, né? A alta temperatura que eu falo é acima de 42, 43 graus. Né? Até 42 graus ainda é suportável. Acima disso, cara, parece que está dentro de um forno. Né? Então, eu encontrei esse casal, né? Eles tinham uma vendinha, né? Tá vendo? Tem uma vendinha aqui atrás, né? E ela fazia tapioca, né? Eu estava muito cansado, eu falei para ele, vou tomar uma água aqui, uma tapioca, comprar aqui, daí eu sigo para Jacareacanga, né? Só que o calor estava muito forte, eu acabei ficando lá. E daí, quando eu resolvi partir, já estava anoitecendo, e não é legal você pedalar à noite na Transamazônica, né? Por diversos motivos. Madeireiro, índio, tráfico de droga, tem tudo que vocês podem imaginar lá. Aliás, eu costumo dizer, o Brasil é dividido em dois. Uma é o Amazonas e o parte do Pará. O resto é o Brasil, entendeu? São dois países completamente diferentes. Só para vocês terem uma ideia, só na Amazônia se fala 150 idiomas, né? Então, nesse trecho que eu fiz. Então, são idiomas, 150 idiomas. Então, você imagina a diversidade que tem, não tem nenhum país, na Europa, não tem lugar nenhum. Daí eu estava nesse lugar, entrei na casa deles e eles falaram, daí conversando com eles e tal, daí chegou um caminhão com madeireiros. Daí os madeireiros sentaram do meu lado, começaram a conversar comigo e falaram, olha, começaram a fazer umas perguntas estranhas, de onde que eu vinha, quanto custava a minha bicicleta, qual que era a minha profissão, né? Quando perguntando a minha profissão, eu sempre falo que eu sou professor, porque professor ganha mal e faz um trabalho social. Então, é legal você falar que é professor na estrada. Entende? Então, eu falo, sou professor. Daí beleza. Conversamos, tal, daí eles foram embora, pediram a lanterna minha emprestada, eu falei, não dá para emprestar, daí eles deixaram o celular carregando, lá pediram para eu tomar conta, né? Daí eles foram embora e falaram que iam voltar, né? Só que na hora que eles fossem voltar, a venda estaria fechada, né? E eu ia estar lá sozinho, porque já era noite. Daí eu cheguei para esse senhor, falei para ele, falei, olha, eu posso... Tinha uns cabos ali de rede, né? Eu sabia que era a casa dele, ele morava atrás. Eu falei, eu posso dormir aqui? Né? Daí ele falou assim, pode. Pode dormir aqui. Ele falou justamente nessa palavra, pode dormir aqui, meu filho. Se você quiser, eu durmo com você. Né? Daí ele colocou a rede atrás de mim, né? E eu comecei a falar com ele. Eu falei, poxa, mas eu vou até confessar para o senhor, eu estou com medo, né? Assim, essas pessoas vieram, me abordaram, tal, não sei o quê, tal. Fica tranquilo que a minha esposa tem uma 12. Essa senhora. Ela tem uma 12. A casa era mulher. Eu não te defendo não, mas a 12 Daí eu fiquei tranquilo, né? Do lado dele. Eu falei, pô. Mas eles voltaram, né? Daí pegaram o celular e foram embora, né? Mas, assim, é a decisão de ficar lá, né, gente? Assim, sabe? Você prefere ficar lá e passar por isso ou chegar lá e pegar a estrada e encontrar uma onça no meio do caminho, entendeu? Então, a decisão sob pressão, realmente, ela é bem complicada. A aprendizagem com os erros, isso é o que mais acontece, né? Principalmente em camping comigo, né? A gente... erros são inevitáveis e fazem parte de qualquer jornada. O importante é aprender com eles e tentar minimizá-los
nas próximas expedições, Fuck Up Nights. Fuck Up Nights é o nome de um movimento, é muito interessante se depois vocês pesquisarem na internet. Vocês já ouviram falar do TED, né? A palestra, né? Inclusive, já participei de um na TEDx Belo Horizonte. Participei em 2022, se não me engano. Fuck Up Nights é um TED ao contrário. Em vez de você contar o sucesso, você conta o fracasso. Tá? Então, você começa com uma história... É proibido de falar assim, ó, eu fui bem sucedido por conta disso. Não, você fala, eu fui mal sucedido por conta disso. É bem interessante. É um movimento, e eles têm essas palestras tipo TED, que é bem interessante. Aqui tem um vídeo para vocês, que eu vou mostrar para vocês, que é dessa questão, espera só um pouquinho aqui, dessa aprendizagem com os erros, né? E quando aconteceu isso, eu falei, cara, não dá para ficar mais com essa barraca. Troquei de barraca. Bota o vídeo aí, Gui. Foi na Islândia, tá? Se eu fechar aqui, gente. Vai estourar. O desespero, né? Tentando salvar os equipamentos, né? Bom, comprei outra barraca. Mais a prova de vento do que essa, porque essa daí realmente rasgou. Consegui costurar, tá? A barraca nessa viagem. Execução, disciplina e consistência. Eu queria falar para vocês, fazer uma reflexão referente a isso aqui. Principalmente, o peso e os seus medos. Pensa no seguinte, eu falei para vocês que a bicicleta, para cada tipo de viagem, eu levo um determinado tipo de equipamento. Para cada equipamento, é um peso que eu tenho para levar, né? Eu fiz uma analogia muito legal que vocês podem utilizar tanto para a empresa de vocês quanto para a vida. O peso que você carrega, pensa nisso, o peso que você carrega é proporcional ao medo que você sente. O peso que você carrega é proporcional ao medo que você sente. Se você tem medo de passar frio, você leva mais casaco. Se você tem medo de ficar doente, você leva mais remédio. Está vendo que você vai carregando cada vez mais conforme os seus medos? Né? A pergunta que fica é, qual que é real o seu medo? Né? Então, é muito legal essa analogia que eu aprendi na viagem de bicicleta. Que o que eu preciso levar dentro dos alforjes e dentro da bagagem? O essencial. O que vocês têm que levar para a vida de vocês e para a empresa de vocês é o essencial. Pensem nisso, vale a pena. Tá? Para a gente finalizar, e quando o plano deixa de funcionar, esse é o último vídeo que eu vou passar para vocês. Adaptar não é desistir do objetivo, né? Sempre ficar com isso na cabeça. Adaptar não é desistir do objetivo. Vocês sabem o que é Hackal? Hackal é Hackal. Hackal é isso aqui. Vou contar uma história bem... É tipo um queijo ou pudim? Nenhum nem outro, mas parece, né? Parece um pudim. Mas vou contar uma história bem interessante para vocês. Essa coisa da adaptação que eu comentei com vocês, eu faço toda uma leitura antes do projeto. A Islândia é um país muito peculiar, né?
E eles têm costume de comer lá tubarão podre. O que eles fazem? Eles matam o tubarão, eles enterram o tubarão, né? Daí eles deixam o tubarão lá enterrado por 6 meses. Tá? Depois disso, eles desenterram o tubarão, cortam o tubarão e vira racal. Né? Daí, só que tem um detalhe. Tá? Pois é, isso, é aí que a gente vai chegar. Quando a gente está com vontade de ir ao banheiro fazer xixi, você vai lá no banheiro, você toma muita água, você vai lá no banheiro e faz xixi. O xixi do tubarão, ele fica no corpo dele. Retido. Retido no corpo dele. Então, esse negócio, ele tem um gosto de urina, assim, que é fora do normal. E eu fiquei sabendo disso antes de viajar para a Islândia. Né? Daí eu falei assim, poxa, antes de iniciar a minha viagem, como eu vou encontrar isso pelo meio do caminho, eu vou provar para ver se eu me adapto a esse tipo de comida, senão eu vou passar. Mas tem um motivo em especial para eles consumirem ou é só a água? É uma iguaria cultural. Exatamente. Não, tem muita proteína, mas assim, não dá para comer, sinceramente. Mas assim, é cultural, né? Você disse, né? E daí o que foi que eu fiz? Eu fui no mercado central de Reykjavik, né, que é a capital da Islândia, né, justamente para provar o racal, né, para ver, será que é isso mesmo e tal, não sei o quê. E eu gravei um vídeo desse encontro meu com o racal, que o Gui vai passar aí para a gente. Pessoal, agora a gente vai provar a carne do tubarão. O que acontece? O tubarão, a urina dele não é processada que nem a nossa. Então, o que eles fazem? Eles enterram o tubarão, deixam o tubarão 3 meses enterrado para a urina sair fora do tubarão e ele ficar podre. E daí, quando ele ficar podre, ele vem para cá, ó, e é servido. E a gente vai comer agora. Hello. May I try it? The shark? Shark? No? What do you want? Try the shark? Shark? Yes. Vamos provar o tubarão. It's all the same? Yes. Yes. Meu Deus. Thank you. Thank you. Meu Deus. Nossa Senhora. Parece que você está comendo mijo, cara. Puta que pariu. Ele tem um gosto... nossa, muito forte, cara. Parece que você está comendo um monte de mijo. Nossa Senhora, preciso tomar alguma coisa. Puta que pariu. Isso aí, para finalizar, pessoal, resistência física, resiliência, né, física emocional, né, a capacidade que a gente tem de se reinventar, tá? Não existe fórmula para lidar com frustração, medo, incerteza, conforme-se com isso, tá? E na chegada da jornada do herói, né? Os resultados e os aprendizados, né? Essa daqui é a jornada que eu faço desde 2013, né?
Aí passamos pela Amazônia e Marrocos agora em 2025. Aqui eu ia fazendo a Rota da Seda, está faltando a Turquia, Irã e Afeganistão aqui. Está sob júdice isso daqui ainda, né? Em 2027, Caminho de Santiago, se Deus quiser, a partir de Jerusalém, passando por Israel. Se eu convidei o Kenny para ir junto comigo. Pelo menos ele não vai passar esses apertos, né? Gosto muito disso daqui. Fernando Teixeira de Andrade foi um grande professor de literatura que a gente teve aqui em São Paulo, né? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma de nosso corpo, esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Teixeira de Andrade, grande professor de literatura já falecido que a gente teve aqui no Brasil. Tá? Jornadas longas não é a velocidade que determina o sucesso, mas o foco é a consistência, que é o que vai determinar também o sucesso da empresa de vocês. Isso daqui são meus livros, Entre Placas Tectônicas da Islândia, A Travessia do Brasil do Oiapoque ao Chuí, e esse aqui está com a carinha triste aqui, porque acabou, esgotado aqui, a gente vai relançar esse ano, se Deus quiser também, a Travessia dos Países. Acho que a Juliana vai distribuir, né, Gui? Ju, os livros, o pack de livros para cada um de vocês. LinkedIn meu, Nestor Freire. Instagram, não tenho acessado muito, para falar a verdade, mas posto sempre coisa lá, né? YouTube também, alguma coisa. Projeto Giraventura. Então, desejo para vocês um excelente 2026. Obrigado, Kenny, pela oportunidade, Juliana pelo suporte, o Gui por todo o trabalho aí de gravação aí que ele teve, aí, trouxe todo o equipamento. E para vocês, muito sucesso. Se vocês quiserem bater um papo comigo, estou à disposição, almoçarmos juntos, trocarmos ideias. Estou à disposição. Muito obrigado e um excelente 2026 para vocês, com sucesso na empresa. Tá bom? Obrigado. Muito bom. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Parabéns. Muito insight ali, cara. Tamo junto. Que vocês aproveitem. Vocês aproveitem. Ô, Gui, tira uma foto. Experimentar as coisas boas. Parabéns. Pelo ousar mesmo. é assim. Opa. Vamos tirar uma foto todos juntos aí, por favor. Opa, obrigado pela participação, viu? Vê onde fica melhor. Acho que é melhor desligar o projetor. Não, vou agachar então. Ju, Que sacanagem. você já contou Eu não contei. Você já contou a minha história com você? Eu trabalhei 10 anos com ele. Nada. Trabalhou 10 anos? 10 anos mais comigo. nova que ele. Eu conheci o Nestor. Já tem. Vem mesmo. Vou tirar do celular do Kenny com o celular do Nestor Freire. Tá bom. Ó, vem cá, Kenny, fazer uma declaração aqui, ó, tá gravando. Tá gravando, vem cá você. Ó, queria agradecer, Gui, grava direitinho, queria agradecer esses dois aqui, a Juliana, minha querida Juliana, 10 anos trabalhando junto, e trabalha com esse cara aqui, com o Kenny, que é show de bola, trouxe a gente aqui para ter uma experiência com o cliente dele. Obrigado, Kenny. A gente está junto. Cara, muito legal. E espero que você tenha gostado e a gente continue aí fazendo outros projetos juntos, cara. Tem muita história boa, gente. Tem muita história boa. Vocês precisam ouvir.